Capítulo 6. Problema de raiz. A urgente necessidade de redefinição do modelo econômico brasileiro. Após analisarmos o percurso histórico que nos trouxe até aqui, só nos falta avaliar os atributos do sistema brasileiro atual. O Brasil das últimas décadas se caracteriza claramente como uma variante do modelo econômico socialista, ou talvez devêssemos usar o termo economia oligarquista. Seja qual for a semântica, ele irá definir um conjunto de fatos, direcionamentos econômicos e ideologias políticas que, cada qual ao seu modo, construíram a realidade brasileira contemporânea. Número 1. Monopólios estatais. Em 1934, a Constituição nacionalizava o subsolo, as fontes hídricas, as seguradoras, os bancos e vários outros segmentos. Alguns setores foram privatizados em diferentes momentos desde então, mas houve também ondas de nacionalizações e criações de novas estatais, especialmente durante o período do regime militar de 64 até 85. Em 2015, o Brasil detém o maior número de monopólios estatais dentre as maiores economias do mundo ocidental. Esses monopólios distorcem toda a cadeia produtiva nacional, a inflação, o emprego e o custo de bens e serviços oferecidos ao povo. E o que é igualmente danoso, distorcem todas as decisões estratégicas do governo. Número 2. Bancos estatais. Essa categoria colocada é em separado, pois os bancos estatais, como o BNDES, detêm o controle passivo de várias grandes empresas brasileiras. Também por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o governo controla boa parte das linhas de crédito de pequenas e médias empresas, assim como de boa parte da população. Em 2015, os bancos estatais representaram 41% do total de ativos de todos os bancos no sistema brasileiro. Número 3. Tributação concentrada. Atualmente, 70% de todos os tributos coletados em qualquer região são enviados para o poder central do Estado brasileiro. O pouco que resta é separado entre estados e municípios. Isso dá um poder econômico desproporcional à federação. Via de regra, o total em tributos da somatória de todos os municípios deveria ser maior do que as agregações superiores, mas no Brasil essa pirâmide é invertida. Na verdade, ela sempre foi assim, pois nunca alteramos a nossa pirâmide tributária desde a época do Brasil Império, quando o nosso Estado era unitário, com províncias meramente administrativas. Esse ponto demonstra a falência das tentativas federativas ao longo de nossa história. Veja a baixa distribuição tributária do século XIX até o início do século XX. Brasil, Estado centralizado com pirâmide inversa. No ápice da pirâmide temos 70% dos tributos, a parte maior, 70% dos tributos para a União. Em segundo, temos a parte mediana e 25% dos tributos para os estados. E o restante, a parte menor da pirâmide, 5% dos tributos para municípios, a base da pirâmide, apenas 5% para municípios. As consequências são baixa representatividade, ineficiência administrativa, baixo índice de IDH e poucos recursos para resolver problemas locais. Eis aqui, então, o desenho da pirâmide invertida. Eu tinha pulado aqui um gráfico, vamos ler esse gráfico aqui. Número de empresas estatais. O Brasil lidera, com 149 empresas. Em segundo lugar vem a Inglaterra com 33, Estados Unidos com 27, Suécia com 22, Japão com 17, Itália com 14, Rússia com 14, França com 12, Austrália com 11, Suíça com 9, Argentina com 8, Holanda com 8, México com 6, Canadá com 5 e Alemanha com 2. Isso aqui é da fonte Ministério do Planejamento do Brasil, respectivo de cada país. Bancos estatais controlam a maior parte dos 7,4 trilhões de reais em depósitos bancários, ou seja, 41%. Depois vem Itaú, 16%, Bradesco, 16% e outros correspondem a 27%. Número 4. Carga tributária. A tributação, como percentual do PIB brasileiro, só aumentou, denotando uma interferência crescente e irrestrita do Estado na economia, bem como a incapacidade de gerir recursos. Atualmente, estamos no limite, já que os recursos que o governo suga da economia não geram resultados e os contribuintes precisam pagar 2 vezes para obter serviços que o Estado se propõe a fazer, mas não faz. Próximo quadro aqui temos receitas do setor público por esferas de governo de 1821 até 1907. Fonte Gama, de 1823, Carreira, de 1889, Cavalcante, de 1890 e IPA-Data, de 2013. Vamos lá. Os valores aqui
estão em réis, contos de réis, e também tem valores interpolados. Vamos ver. Em 1821, União A teve 3.997, Províncias B 5.711, Município C 391 em valores interpolados, Setor Público 10.099 em valores também interpolados, e o que é isso aqui? Muito difícil ler esse quadro. Bom, eu não entendo tanto de economia. Vou fazer o seguinte, eu vou só mostrar esse quadro aqui para vocês, até porque ele é muito longo. Ó. Tem muita informação para eu ler aqui. Vou deixar para vocês conferirem, beleza? Vamos lá. Número 5, controle de preços. Como efeito perverso da existência de estatais, temos o controle de preços que distorce dados de inflação. Em períodos de inflação e de demanda alta, o governo não reajusta preços de serviços oferecidos por estatais para manter sob controle os efeitos de repasse na economia. Em períodos de economia aquecida, reajustes são possíveis e as estatais repassam preços de seus serviços, gerando uma base inflacionária para a cadeia produtiva. Em um mercado livre, o ajuste de preços não é controlado pelo governo, mas sim pela demanda de mercado, e por isso frequentemente vemos distorções de como o mundo precifica commodities como petróleo e como essa flutuação no mercado mundial não tem nada a ver com a flutuação de preços dessas mesmas commodities no Brasil. Esse controle de preços é um desincentivo a investimentos no setor, pois os investidores sabem que a sinalização de rentabilidade que o preço oferece não é clara. Número 6. Direito à propriedade. Artigos da Constituição e tributos sobre a propriedade, como registro de posse, controle e venda, tornam a propriedade no Brasil violável. Isso faz com que agências internacionais avaliem o Brasil como um país de risco para investidores, pois não há garantias plenas para a propriedade. Número 7. Regulamentação trabalhista. A Constituição de 1934 introduziu no Brasil os mal denominados direitos trabalhistas, que nada mais eram do que impostos adicionais na folha de pagamento do empregador e do empregado para criar um sistema previdenciário nacional. Esse sistema cresceu e se aprimorou ao longo do século XX, assumindo proporções gigantescas na Constituição de 88. Convém pontuar que, em todo o mundo, não há registro de sistema previdenciário nacional que tenha funcionado adequadamente. Então, por que mantê-lo? Alguns países mais avançados não permitem que esses sistemas sejam implementados no nível nacional, mas apenas que um estado ou província crie sua própria previdência local. Dessa forma, trabalhadores podem optar por viver em um estado que não tenha sistema previdenciário obrigatório ou mesmo leis trabalhistas. Número 8. Sistema Previdenciário Nacional. É uma característica fulcral de uma sociedade socialista de controle estatal da economia e da sociedade. O Estado que opera um sistema previdenciário nacional é forçado a fazer engenharia social e econômica para equilibrar as contas previdenciárias e evitar rombos. Constantemente, o Estado se desgasta com a sociedade ao tentar achar a equação justa de idade média para aposentadoria e valor de retirada. Na verdade, não há equação justa, e o Estado comete excessos em períodos eleitorais que geram rombos crescentes. Atualmente no Brasil, a demanda da Previdência Nacional corresponde a mais de 35% da arrecadação de impostos federais. Mas há distorções brutais na distribuição de pagamentos de pensões. Via de regra, o funcionalismo público detém privilégios dessas distribuições, enquanto o trabalhador contribuinte aposentado que nunca atuou na máquina pública é penalizado. Como já mencionado, o sistema obrigatório de previdência e as leis trabalhistas são um ônus ao trabalhador e não uma rede de proteção. Ao eliminar o conteúdo emocional dessa avaliação, o leitor terá mais clareza das conclusões. Número 9. Programas sociais. Tais programas, no autêntico Estado de Direito, não são muito populares, ao passo que, em modelos socialistas, são a norma. Do ponto de vista de um Estado descentralizado, são um custo, muitas vezes desnecessário. Os programas sociais, do ponto de vista de um regime centralizado, são uma tentativa de engenharia social. Isso porque Estados socialistas com sociedade e economia planejadas são dependentes da centralização de poder jurídico e da arrecadação de impostos. Para justificar essa concentração, criam causas nacionais, rapidamente traduzidas em programas sociais. Esses programas são uma tentativa muitas vezes insustentável de elevar as condições de vida de algum segmento percebido como desamparado ou vitimizado pela economia de mercado. Estados de direito, por outro lado, com o sistema tributário descentralizado e com o grosso dos recursos arrecadados sendo administrados localmente por estados ou municípios, podem fazer muito mais pelos mais carentes do que qualquer programa social nacional.
Muitas vezes, empresas e associações não governamentais locais já mitigam necessidades de intervenções do poder público. Em um Estado descentralizado, o legislador e administrador local, dotado de recursos gerados localmente, sabe o risco de promover programas sociais em sua cidade, porque os mesmos atraem mais causadores do problema, o que acarreta na perpetuação do mal. Em estados de direito descentralizados, o foco está em prover qualidade de vida para os cidadãos de sua cidade e a justa alocação de recursos para que isso seja possível e sustentável. Número 10. Protecionismo. Com um sistema tributário extremamente oneroso da economia interna, o governo viu-se compelido a adotar medidas para proteger os geradores de impostos, criando barreiras igualmente altas no comércio externo. Em outras palavras, encarece o produto importado para proteger a economia interna. Esse tipo de medida causa atrasos evolutivos e garante ao consumidor produtos caros. Durante o regime militar, quando a substituição de importação foi iniciada para promover a indústria nacional, tudo passou a ser feito no Brasil. Com a derrocada do Muro de Berlim e a abertura econômica testemunhada pela maioria dos países, o Brasil se abriu um pouco para o mercado externo, mas não reduziu as suas cotas de importação. A extrema distorção de preços que isso causa tem efeitos negativos até hoje. Uma tabela comparando as variantes dos sistemas capitalistas com as variantes dos sistemas socialistas deixa claro para que lado do pêndulo nós estamos nesse momento. Vamos lá, redefinição do sistema econômico brasileiro. Comunismo, monopólios estatais, sim. Socialismo, monopólios estatais, sim. Brasil 2015, monopólios estatais, sim. Fascismo, monopólios estatais, não. Keynesianismo, não. Liberalismo, não. Bancos estatais, comunismo, sim. Socialismo, sim. Brasil 2015, sim. Fascismo, não. Keynesianismo, não. E liberalismo, não. Central político tributária, no comunismo, sim. Socialismo, sim. Brasil, 2015, sim. Fascismo, sim. Keynesianismo, não. E liberalismo, não. Tributação alta, no comunismo, sim. No socialismo, também. No Brasil, 2015, também. Fascismo, também. No keynesianismo, não. Aliás, no keynesianismo, sim. E no liberalismo, não. Controle de preços, no comunismo, sim. No socialismo, sim. No Brasil, 2015, sim. No fascismo, sim. Keynesianismo, não. E o liberalismo, não. Direito à propriedade, no comunismo, não. No socialismo, é violável. No Brasil, 2015, também era violável. No fascismo, sim. No keynesianismo, sim. E no liberalismo, sim. Regime trabalhista, no comunismo, sim. No socialismo, sim. No Brasil, 2015, sim. No fascismo, sim. No keynesianismo, não. E no liberalismo, não. Programas sociais, no comunismo, sim. No socialismo, sim. No Brasil, 2015, também, sim. Fascismo, sim. No keynesianismo, sim. E no liberalismo, não. Protecionismo, no comunismo, sim. No socialismo, sim. Brasil 2015, sim. Fascismo, sim. Keynesianismo, sim. E no liberalismo, não. Se analisarmos os pontos mencionados acima e compará-los a dados que encontramos nos diversos modelos econômicos citados, vemos que o Brasil precisa de uma redefinição. O Brasil de 2016 se enquadra perfeitamente na definição de um sistema socialista de economia centralmente planejada, com muito controle sobre os mercados e os meios de produção. Diz o cientista político norte-americano Steven Brams, do Departamento de Política da Universidade de Nova York, que o Brasil foi sendo transformado por dentro, as estruturas do Estado foram sendo modificadas de forma lenta e gradual. Hoje, praticamente, o Estado se encontra totalmente pavimentado e pronto para assumir um papel político totalmente voltado para o socialismo. Brams aponta parte da responsabilidade para Fernando Henrique Cardoso, ironicamente definido pelas esquerdas como neoliberal. Diz o cientista político. Muitas das transformações foram implementadas nos governos FHC. O ex-presidente tentou introduzir um modelo político bem próximo do socialismo adotado na França, com mudanças radicais que permitiram a edificação dos pilares marxistas. Foram criados diversos sindicatos, financiamentos de grupos de esquerda, ONGs e políticas sociais que fortaleceram o socialismo. O sistema político e a estrutura econômica também foram modificados com a criação de uma carga tributária muito pesada que serviria para sustentar os programas sociais. Desta forma, houve uma forte concentração da renda gerada no país nas mãos do governo. Há também o controle do Estado sobre a sociedade com a adoção de leis, normas e regimentos. O exemplo foram centenas de agências de controle e regulação sobre diversos setores do Estado. Muitos historiadores e economistas de esquerda discordariam dessas afirmações. Alegariam que não estamos nem próximos de um modelo socialista porque não temos 100% dos meios de produção nas mãos do Estado. Sim, talvez ainda não. Por isso, esses intelectuais definem nosso país como um capitalismo de Estado, capitalismo social, capitalismo de coronéis ou capitalismo keynesiano. Já os liberais, por sua vez, não podem aceitar nenhuma variante do termo capitalismo que esses historiadores usam para definir o nosso sistema, pois, como vimos, capitalismo no nosso país claramente não é.
Sendo assim, é necessário definir um novo termo que represente o nosso sistema econômico. Um sistema definido pela divisão de poder político e econômico nas mãos de oligarquias mutuamente dependentes. Um sistema no qual essas oligarquias controlam o Estado e fazem de tudo para que o Estado controle a economia e a sociedade. Utilizam-se de retórica socialista como meio de preservar o controle, pois o discurso dos heróis, Estado e vilões, capital, encanta o imaginário coletivo, criando mitologias que eliminam do diálogo os liberais que seriam um justo contraponto a essa lógica. Gosto do termo oligarquismo para definir nosso modelo econômico. Essa expressão, embora dura, resume um problema histórico de estrutura política e econômica que temos de combater e encerra o debate sobre termos um modelo capitalista socialista. Sei que não passa de uma tentativa retórica de redefinir socialismo, mas para fazer progredir o debate político, seria um dos primeiros a usá-lo. A verdade é que o sistema econômico interventor que o Brasil tem desenvolvido de 1934 até os dias de hoje é o grande culpado por nosso atraso econômico. Nunca houve chances para maturar em nossas terras um sistema capitalista de verdade que cria mais oportunidades por meio da livre competição dos agentes econômicos, maximiza benefícios para o consumidor e permite a oferta de produtos e serviços cada vez melhores e mais baratos. Associado a isso, temos um sistema de governo que concentra poderes e centraliza cada vez mais as decisões. Poucos se beneficiam desse arranjo, a não ser aqueles que detêm o poder, os que estão próximos ao poder, ou ainda os que pretendem criar um poder totalitário no Brasil. Em seu interesse de maximizar os lucros, fomentam controles de mercado que lentamente matam a livre iniciativa e a competição, deixando somente grandes empresários oligarcas e o governo como criadores de emprego e das poucas oportunidades. Os grandes grupos econômicos desejam a competição capitalista tanto quanto populistas desejam compartilhar poder no Estado de Direito. Ou seja, nunca. Por esse motivo, os interesses desses dois grupos estão quase sempre alinhados, e quando há um Estado oligárquico ou populista, o resultado é um sistema controlado centralmente nos moldes de uma economia socialista. Uma economia capitalista, nos moldes do liberalismo econômico, passa por ajustes de preços e expectativas econômicas periodicamente. O que pode causar desemprego e certa instabilidade e insegurança social por um determinado período. O keynesianismo surgiu como opção para manter a base capitalista, mas permitiu intervenções do Estado nos períodos em que esses ajustes de mercado causam desemprego. Por outro lado, os custos de manter o pleno emprego eram absorvidos pelo Estado, o que mais tarde viria a comprometer todo o sistema econômico. Em outras palavras, quando se abandona o liberalismo econômico em favor de qualquer forma de intervenção de Estado na economia, limita-se o ajuste de curto prazo em prol de um risco de colapso no longo prazo. É o equivalente a trocar a gripe de hoje pela pneumonia de amanhã. Todavia, como vimos anteriormente, até 2017 o Brasil não viveu os efeitos negativos do capitalismo em nenhuma das duas formas descritas acima, pois o Brasil não é um país com o sistema capitalista tal qual definimos nesta obra. O Brasil até 2017 viveu uma crise do seu sistema interventor de base oligárquica. O que esperar do futuro, caso se mantenha o sistema oligarquista? O resultado para o nosso povo será o que sempre foi, a perpetuação da mediocridade. Todos os nossos índices comparativos com os demais países expõem essa mediocridade. Perdemos oportunidades globais importantes por ficar de fora da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os países membros têm acesso ao grupo por uma combinação do IDH com a renda per capita. O Brasil é um país vasto, com inúmeras riquezas naturais e humanas, mas por causa de consecutivas escolhas de modelos econômicos socialistas feitas desde a década de 1930, não conseguiu até agora transformar a riqueza natural em benefícios para a sociedade. O povo foi sucessivamente excluído da vantagem de viver e trabalhar no Brasil pelas constituições que colocam o Estado à frente de tudo. Como observamos em todos os nossos indicadores apresentados nas tabelas que ilustram esse capítulo, o nosso país é medíocre, mas o é unicamente em razão das péssimas escolhas de modelos de governo e de modelos econômicos. Vamos ver aqui, todos os gráficos, os desenhos apresentados, que eu tive que ir pulando ao longo da minha leitura. Vamos lá. Carga tributária total. Porcentagem do PIB. Evolução de 1947 até 2010. Foi de 14,4% a 34,5%. Isso mesmo. Média por década. Na década de 40 foi 14,2%. Na de 50 foi 16,4%. Na década de 60 foi 20%. De 70 foi 25,2%. De 60 foi 25,2% também. De 80, De 90 foi 27,2%. E nos anos 2000 chegou a 33%. Uma média anual de 1947 a 2000 de 23,9%.
Em 1946, a propriedade no Brasil tornou-se violável constitucionalmente, e em 88 os municípios incorporaram várias condições para desapropriações. Artigo 5 da Constituição de 88. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Vamos para o próximo quadro aqui. Brasil e os demais países sem direito à propriedade. Muitos países aqui do hemisfério sul, né? E pega grande parte ali do leste europeu. Vejam só. Estados Unidos tem, Austrália tem, Canadá tem, até eu acho que o Uruguai tem. Portugal e Espanha tem, Reino Unido, tudo tem. Vamos ver outro gráfico aqui. Qual o resultado do socialismo? Mediocridade. Brasil, IDH, 0,754%, está na 79ª posição. Per capita, está aí na 87ª posição de 184 países. Olha a Noruega, o IDH de 0,949, primeiro lugar. Per capita aí de 74k de dólares, está em quarta posição. Estados Unidos tem IDH de 0,920, em 10º lugar. Per capita de 56k de dólares, está na 8ª posição. Per capita do Brasil é 8k de dólares, está na 87ª posição de 184 países. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, considera renda, educação e expectativa de vida. E o Brasil lá embaixo, né? Infelizmente, é uma coisa vergonhosa. País rico, estado rico e renda per capita medíocre, FMI, vamos ver. A nossa renda per capita, calculada dividindo o PIB nominal pelo número de habitantes, é claramente medíocre. Está entre 10 mil e 35 mil reais. Não, está em dólares aqui. 10 mil e 35 mil dólares. GDP per capita, PPP em dólares. Países ricos segundo o Banco Mundial. O Banco Mundial não nos considera um país rico, apesar de nosso PIB e de nossas riquezas naturais serem muito superiores a de muitos países desenvolvidos. O Brasil não está nessa posição. A Argentina está, Uruguai está, Chile está, a Argentina está, né? A Austrália está, a maioria dos países ali do hemisfério norte estão, mas o Brasil não, tá? Países membros da OCDE, alto IDH e alto per capita. OCDE é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil não está nessa posição. Não tem alto IDH e alto per capita. Realmente o Brasil é um país medíocre graças a esse modelo econômico, né? Mas é isso daí, pessoal. Próxima leitura eu vou continuar. Eu vou dar início ao capítulo 7 do livro chamado O Mito da Ideologia Igualitária. Quem disse que a esquerda defende os pobres e a direita quer a volta da ditadura? Que vai da página 111 até a página 123 do livro, beleza? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!